Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso livro, querido livro, e que já comentei com vocês. Esse best-seller de Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda, eu provavelmente li a primeira vez com uns 16, 17 anos. E quando eu estou aqui relendo com vocês, eu percebo que a minha compreensão hoje, lógico, não só porque eu estou mais velho, né, porque a gente sabe mais, né, a percepção é completamente diferente, mas ao mesmo tempo é um livro atemporal. Se eu não me engano, a história ocorre na década de 1930, foi psicografado, se eu não me engano, também em 1970, 1980, né? Mas as histórias que acontecem, os dramas familiares, né? Os dramas espirituais são totalmente corriqueiros ainda hoje. As questões ligadas aos problemas psiquiátricos, né? Aos problemas da mente, os problemas dos jogos. A gente está vendo o pai de uma das personagens principais viciado em jogo e hoje com esse drama dessas bets aí. Enfim, os seres humanos vão passando as décadas e vão mantendo, às vezes, só modificando um pouquinho as naturezas das suas dores, dos seus dramas. Mas, como essência, ainda somos muito frágeis. E é por isso que nós estamos aqui para, de alguma forma, ler, tentar aprender e buscar, né, uma conexão com Deus, com os bons amigos da espiritualidade, com Jesus, que está aqui tão próximo de cada um de nós, nos nossos corações, essa força necessária a resistir e a continuar caminhando na direção correta. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. E como eu já estou ficando um idoso, eu vou colocar o meu óculos, porque eu já não estou lendo mais nada. Eu fiz um óculos de perto para mim, agora eu não consigo mais ler nada sem óculos. Eu estava com uma lente, com a minha vista, assim, devia estar uns 30% de problema, agora está 90%. Impressionante. Elizabeth, ótima noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Albertinho, meu querido irmão, ótima noite para você. Jesus abençoe você e sua família. Você também, Elizabeth, eu esqueci de falar. Mas eu gosto sempre de falar para todo mundo que Jesus abençoe, porque é muito importante que a gente tenha essa fé e essa busca no Cristo. Manda um beijo para a Ângela, Bertinho, Neia, ótima noite. Jesus te ilumine também, muito bem-vinda sempre. Denise Ferraz, ótima noite. Que Jesus te abençoe. Você e sua família. Socorro, minha querida. Tive a oportunidade de falar contigo. Ótima noite para você, que Jesus te ilumine, que você fique ótima, tá? Sempre rezando muito por você. Um beijo na sua netinha e toda a sua família. Sérgio, ótima noite, Sérgio. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Senti sua falta na segunda-feira. Estava lá na sala de passes, e percebi que você não pôde sentir muito sua falta. Fica com Deus, tá, meu amigo? Márcia, ótima noite, Márcia. Que Jesus te ilumine e ampare. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Maria Terezinha, ótima noite também. Que Jesus te ilumine, principalmente, meu querido amigo Tiago, seu netinho. Marisa, ótima noite, Marisa. Que Jesus te abençoe, ilumine e ampare. Elisa, bem-vinda, que Jesus ilumine você também. Silvinha, minha sobrinha, um super beijo. Bem-vinda sempre. Jesus ilumine você, tá, meu amor? Fica bem. Silvia, ótima noite, Silvia. Obrigado sempre pela presença também. Jesus te ilumine. E aí, acho que podemos
iniciar, as pessoas vão chegando, vão se acomodando ao nosso espaço virtual. Antes de começarmos a leitura hoje, já que temos apenas 15 páginas para ler, às vezes são 25, e aí a gente tem muito pouco tempo de fazer uma introdução, eu gostaria de compartilhar com todos vocês a introdução que eu fiz segunda-feira na palestra lá do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Lembrando que as palestras às segundas são 8 horas da noite. E o tema era o papel do Espiritismo sendo o consolador prometido por Jesus. E eu fiz uma introdução que eu achei bem interessante, eu gostaria de dividir com vocês aqui, justamente porque tem um pouco a ver com o que nós vamos encontrar de assunto nesse capítulo. Eu gostaria de falar com vocês sobre uma trajetória, sobre a trajetória, né, bem rápida, né? Claro que a gente não vai poder esmiuçar por questões temporais, mas a trajetória do cristianismo e onde o espiritismo ele acaba entrando historicamente e filosoficamente nessa linha do tempo. E para tentarmos compreender o porquê do espiritismo ser esse consolador, ter esse papel de consolação tão grande. E por que será que o cristianismo puro, né, inicial, não pôde, de alguma maneira, abordar alguns temas? Então a gente vai falar rapidamente sobre isso para depois começar a leitura, tá? Então, a maneira como eu conduzi na segunda-feira, eu acho que vai ser interessante a gente trazer novamente para cá. Eu utilizei uma ferramenta filosófica e que, na verdade, era um pouco mais complexa, mas eu simplifiquei demais. Então, eu peço desculpas porque não tem nenhum purismo assim conceitual. É mais uma ideia para a gente compreender que a dialética que Platão nos apresenta há 2.400 anos atrás. Então, dialética, simplificando muito, é um caminho entre duas ideias. Então, nós temos uma ideia aqui, a dialética é esse caminho de compreensão. E, na verdade, e aí eu já usei até a palavra, né, buscando a verdade para compreendermos, né, esse caminho. Porque os filósofos gregos, eles buscavam sempre a verdade, né? E para a gente aprofundar um pouquinho mais a questão dialética, a dialética como um conceito amplo, é esse caminho entre duas ideias. Mas existem ferramentas dialéticas. Por exemplo, Hegel, há algumas décadas atrás, né, não tem tanto tempo assim, na Alemanha, ele criou a dialética própria dele, onde você tem duas ideias, uma ideia antagônica à outra, então você tem uma tese, você teria uma ideia antagônica, uma antitese, uma antítese, e quando a gente, simplificando muito, bate no liquidificador essas duas ideias, você surge uma síntese, tá? Então essa seria uma ferramenta hegeliana. Platão não usava essa ferramenta. Platão, 2.400 anos atrás, ele usou uma outra ferramenta que, simplificando, porque ele também usou outras, né? Mas pegando uma simples para facilitar a nossa compreensão, ele trabalhava com as perguntas e as refutações. Então, o exemplo que eu dei na segunda-feira, vamos supor que Platão estivesse hoje conversando com alguém e tentando entender a lógica da defesa do aborto. Então, por que você defende o aborto? Ah, não, porque o bebê no ventre da mãe não é uma vida. Ah, não é uma vida? Não, não é uma vida. Então, se eu pisar em ovinhos de tartaruga, eu posso pisar porque também não é uma vida? Não, não, o ovinho de tartaruga já é uma vida. Então, ele fazia perguntas e refutava através dessas respostas mal formuladas, né? Porque as pessoas não tinham muito essa capacidade de discernir. Hoje acho que está muito pior, né? Dentro desse exemplo que todo mundo aqui deve mais ou menos perceber que é um exemplo real que eu dei, ele devia ser até mais fácil para Platão hoje refutar algumas questões. Por que eu estou falando isso? Porque Platão, como a gente já falou aqui diversas vezes, ele define um mundo superior a outro. Ele define o mundo das ideias, que é um mundo perfeito, e que nós interpretamos, né,
como o mundo espiritual, o reino de Deus, seguindo uma linha de Santo Agostinho, que cristianizou no século IV Platão, e lá, nesse superior, nesse acima da Terra, existe essa questão que é perfeita, esse mundo que é ideal, né? Que é o mundo das ideias. E aqui na Terra nós temos um mundo extremamente imperfeito, que é uma réplica mal feita desse mundo ideal que Platão propôs. Então, a dialética platônica, essas perguntas e refutações, são para buscar a verdade justamente para compreender esse mundo aqui superior. Então, a dialética platônica tem um sentido vertical e de cima para baixo. Por quê? Porque o que é superior, o que é perfeito, está aqui em cima. Quando Jesus vem, de alguma forma, nós também conseguimos enxergar a dialética nele. Por quê? Porque ele fazia essa ponte com o divino aqui na Terra. Então, a gente pode dizer que Jesus se apresenta como a própria dialética. Tanto que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a dialética é o caminho entre duas ideias, e buscando sempre a verdade para chegar na ideia principal, que seria essa ideia superior platônica, Jesus se apresenta aqui, ó. Eu sou o caminho para chegar a Deus. Eu sou a dialética encarnada, tá? A gente compreende esse papel de ligação do ser humano com algo que é superior, que é Deus. E Jesus fazendo esse caminho, esse papel de caminho, papel dialético, vamos dizer assim. Quando Jesus morre, nós crucificamos, né? Nós acabamos com a vida, nós destruímos o caminho, nós jogamos fora a verdade. O que que nós temos? Nós temos os apóstolos, aqueles mais próximos, outros discípulos, e que ficaram meio perdidões. Mas, ao mesmo tempo, eles mantiveram a dialética vertical, de cima para baixo. E como? Em diversos momentos, eles se apresentavam inspirados, cheios do Espírito Santo. Nós não temos a mesma visão do Espírito Santo que a visão católica, né? Ou evangélica, mas para nós, de acordo com o livro Paulo de Tarso, que Emmanuel nos apresenta uma nova visão do Espírito Santo, que é um grupo, uma falange de grandes espíritos que trabalham pelo bem, pela verdade, pelo belo, né? Seguindo esse rastro de luz que Jesus nos legou. Então, eles são os responsáveis por manter aqui na Terra essas informações, essa beleza doutrinária, né, o amor. Então, os apóstolos, eles se viam o tempo inteiro inspirados pelo Espírito Santo e, de maneira a gente voltar ao tema dialética, uma dialética vertical, onde o Espírito Santo faz o papel de superior e traz as questões teológicas aqui para a Terra. Tá bom? O problema é que Roma acaba abraçando o cristianismo no ano 313, lógico, depois de Cristo, e o poder romano ele acaba entrando no seio do cristianismo e começa uma certa deturpação. Então, nós não estamos falando mal da igreja, nós não estamos falando mal de outras religiões, não é isso, porque eu amo a Igreja Católica, mas uma visão histórica de como o poder mundano ele pode, de alguma maneira, atrapalhar. Tanto que Jesus, quando questionado a respeito de dar ou não, pagar ou não impostos para Roma, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não dá para misturar. E nesse momento da história, a partir do ano 313, a gente vê nitidamente um poder mundano misturado com um poder divino. E a gente sabe muito bem, pela nossa fraqueza ainda moral, que o poder mundano ele não foi transformado pelo poder divino. Essa seria a proposta. Muito pelo contrário, o poder mundano começou a transformar as raízes que ainda eram muito jovens aqui na terra do cristianismo. E aí a gente percebe, então, dentro dessa análise da dialética, que se era vertical de cima para baixo,
ela começa a ficar horizontal. Por quê? Porque as decisões teológicas começam a acontecer entre as pessoas, os homens, com muito pouca inspiração do divino, do Espírito Santo, dos bons espíritos. E aí algumas questões tortuosas surgem no seio dessa Igreja Apostólica Romana, que não é mais divina, o próprio nome já diz, e o papel do consolador, que o próprio cristianismo ele tem esse papel, acaba se desvirtuando, e aí, muitos e muitos séculos depois, vai surgir o Espiritismo, tentando resgatar esse cristianismo primitivo. E olha que interessante, Kardec, ele surge meio que seduzido, convidado para uma análise de questões científicas, porque as mesas faziam barulho, então ele achou que era uma questão apenas de magnetismo. Ele visita essas reuniões dos salões de Paris e percebe que, além de uma ciência, porque ele era um estudioso do magnetismo, de diversas ciências, além de ser uma ciência, ele percebe efeitos estranhos e, de alguma maneira, ele consegue compreender que uma nova dialética surge. Por quê? Porque ele consegue fazer perguntas para essas mesas, e depois, claro, que as mesas se modificam, não são mais mesas, são cestos, são os próprios médiuns que têm agora informações, ele consegue voltar a ter contato com o divino através das suas perguntas. Então, a dialética surge e a filosofia ali por trás ela ganha um caráter extremamente moral e religioso, com um resgate do papel fundamental de Jesus. E a gente vê novamente a dialética que estava horizontal, voltando a ser vertical, de cima para baixo, e dessa vez sendo trazida pelo Espírito Santo, mas traduzido com outros nomes, né? Você vai ter Emmanuel participando da formulação do Espiritismo, Joana de Ângeles, teremos Santo Agostinho, teremos Sócrates, Platão, o próprio Jesus se apresenta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo assinando como Cristo Consolador, desculpa, o Espírito de verdade, na verdade o capítulo é o Cristo Consolador, a gente percebe que é Jesus. Então Kardec ele volta a trazer para a posição normal, cima para baixo, através da sua dialética. E o último detalhe para a gente finalizar a introdução, não sendo mais uma dialética platônica, o formato uma ferramenta de perguntas e refutações. O que ele fazia? Ele fazia perguntas para diversos médiums, a mesma pergunta para diversos médiums, e depois ele comparava. Olha só, eu fiz 10 perguntas para 10 médiums do mesmo tema. 8 vieram idênticas. Então são essas aqui que são, mas que se repetiram, método científico, onde o método científico exige essa repetição, e aí ele coloca, já que essas respostas foram as mesmas, são essas dentro da universalidade da opinião dos espíritos. E assim é feito através desse mecanismo dialético, jamais inclinado à ciência, ao método científico, ele formula a primeira edição do Livro dos Espíritos. E por que eu estou falando isso tudo? Porque nós temos como, por obrigação, buscar sempre o alto para aqui para a Terra. Porque esse é o caminho. Aqui, o céu, né? O que há de superior, as verdades estão aqui, e trazer aqui para baixo. Espera aí que eu estou um pouquinho ouvindo o meu celular que começou a falar comigo aqui e me atrapalhou. Então eu vou voltar ao meu raciocínio. Nós temos por obrigação manter essa dialética vertical e de cima para baixo. Isso é o mais importante. E jamais a verticalidade, porque nós, seres humanos, ainda temos muitos problemas,
E uma outra questão, jamais o invertido, porque às vezes a gente vai usar uma dialética materialista, onde o caminho é de baixo para cima. E hoje o mundo utiliza bastante essa dialética materialista. Perfeito? Então eu acho que nós podemos então iniciar. Deixa eu só desligar meu celular aqui, porque ela tá louca falando comigo e tá me atrapalhando. Tá pedindo uma pizza aqui para mim. É isso mesmo, Alex? Pronto. Não ia chegar uma pizza no meio da nossa leitura aqui. E por que eu falei isso tudo? Porque hoje no livro nós vamos ver uma situação bem relevante. Uma das irmãs, ela acaba fazendo conexões com o plano espiritual inferior. E nada mais terrível do que isso. Por quê? Porque nós, como espíritas, nós, como religiosos, aí qualquer vertente religiosa, nós temos a obrigação de buscar a nossa conexão mental, psíquica, com o que há de superior, mais transcendente, mais divino. Né? Jamais, jamais conectar, principalmente de maneira intencional, com a espiritualidade inferior. Às vezes a gente está desequilibrado, às vezes nós estamos em momentos ruins, nós vamos sintonizar, lógico, mas jamais de maneira intencional. E é isso que nós precisamos compreender, que as religiões, elas têm por obrigação melhorar através do bem, do amor, da caridade à humanidade. Ok? Então, vamos iniciar. Vou pegar aqui a nossa telinha do livro, capítulo 13, Solução Inesperada. Vamos lá. Após 15 dias de internamento no hospital do pronto-socorro, o senhor Mateus, o pai do grupo, né? Lembra que ele tinha tomado uma facada numa mesa de jogatina? Foi trasladado para o lar com expressivos sinais de breve recuperação orgânica. Visitando na primeira oportunidade com Petitinga, ouvimos a narrativa dos antecedentes do grave delito de que se fizera vítima, impressionando-nos observar a carga de ódio acumulada na mente que destilava, prestes a explodir com revolta e desassossego. Então o senhor Mateus estava indignado com aquela facada e queria vingança, né? O senhor Mateus era um homem de quase 60 anos, sanguíneo, né? De sangue quente, voluntarioso, perturbado em si mesmo, atravessava a existência carnal saltando de leviandade em leviandade, muitas vezes esquecido dos deveres de esposo e pai, fascinado pelo pano verde, em que se aventurava, atirando fora os parcos recursos, que, se aplicados no lar, seriam de alta valia para o bem da família, constituída de 6 filhas. Em compensação, Dona Rosa se desdobrava nos deveres domésticos e na costura até altas horas da noite para suprir com o esforço de algumas das filhas as necessidades domésticas. Dona Rosa representando fielmente aquelas grandes mulheres, né? E eu não gosto dessa palavra, mas isso sim é uma mulher empoderada, né? E religioso por temperamento rebelde, sempre descurara dos deveres espirituais para consigo mesmo. Em tempos idos, fora excelente artista, recebendo agora uma parca pensão do Montépio a que se vinculara antes, por ter sido considerado inapto a prosseguir na profissão. À medida que a decrepitude das forças se avizinhava, e temeroso da desencarnação, fazia-se mais azedo, quase insuportável. Assim como todos nós, quando somos muito rebeldes, né, ficamos insuportáveis. Por ocasião do retorno de Mariana ao lar, e impressionado com as informações e esclarecimentos de Petitinga sobre a obsessão e os cuidados que todos nos devemos impor para evitar-lhe as tramas infelizes, pareceu modificar o comportamento por alguns dias. Quando a gente está internado, né, quando a gente não está 100%, a gente até tenta se modificar, né, mas depois que fica bom, a gente volta ao normal. Depois, como se ficasse alucinado, entregou-se a desmandos e não poucas vezes, assolado pelos desencarnados afins, ameaçava expulsar do lar quando necessitava de dinheiro para as aventuras a esposa abnegada e as filhas. Um ambiente doméstico, com a sua presença, se fazia pestilencial pelas emanações fluídicas abundantes que ali campeavam desordenadas. Petitinga, ameno e cortês, após escutar as promessas de esforço do infortunado agredido,
Relatou-lhe a experiência de Jesus Cristo e suas lições, sem lograr de imediato qualquer resultado. De mente viciada por longos anos de desequilíbrios contínuos, o esposo de Dona Rita sintonizava na faixa do despautério moral e se permitia o conúbio com os seus antigos comparsas, apresentando-se irredutível nos pontos de vista, na conduta e nas atitudes. Que interessante, foi o que a gente estava falando, né? Ele sintonizava lá com o que tinha de pior. Dizia aceitar o concurso do espiritismo, conquanto fosse apenas para libertá-lo mais facilmente do leito, de modo a facultar-lhe o pronto retorno aos sítios da humilhação, retomando a pureza da sua honra. Né? Que honra, né? Querer se vingar do outro, é isso que é pureza da honra? Meu Deus. Solícito, utilizando-se do ensejo, o zeloso amigo convidou-nos a orar, em sentida peroração, exorou os recursos divinos para aquela família, mas principalmente para o genitor enfermo, rogando a interferência do médico divino, que nunca falta, de modo a que o lar dos Soares não fosse arrastado a drama mais grave e a consequências imprevisíveis. As palavras ungidas de emoção vibravam doces no quarto singelo, qual música delicada, envolvendo-nos em consoladora esperança. A sintonia natural, espontânea, com as altas esferas, se fez imediata, e Saturnino, o espírito, né, desencarnado, abnegado, mentor, tomando o comando mental da verdade, proferiu expressiva, convaliosa dissertação sobre os deveres do perdão, como normativa de comportamento para a própria felicidade. Felizes são os que perdoam, enunciou o consciente, porquanto conferem paz a si mesmos e, por sua vez, liberam da dívida os que os ofenderam, entregando-os, desse modo, às soberanas leis encarregadas da evolução dos homens. Os que perdoam e ajudam conseguem ainda maior galardão, porque amparam os maus e os vencem com a luz da misericórdia. Esse é o pacote completo, né? Perdoar e tentar erguer a mão. No entanto, aqueles que se conservam as mágoas intoxicam-se e envenenam-se, dando causa a graves enfermidades que se desatrelam rigorosas, transformando-se em suplícios demorados, cujos responsáveis, no entanto, são os que cultivam os pensamentos inditosos e se comprazem na semeação da ira e do ódio, absorvendo as próprias emanações tóxicas da mente desalinhada. E os que revidam mal por mal, é o que nós geralmente fazemos, né? Agressão por agressão, estes já se encontram descambando na direção do abismo, em posição quase irreversível. O amor é pólen que fecunda a vida, enquanto o ódio é gás que a interrompe. A advertência vazada em termos suaves fazia-se severa, não dando margem a controvérsias ou mal-entendidos de natureza alguma. Conclamou-nos ainda o sábio instrutor ao cultivo das boas ideias, a vivência da paz íntima, mediante a elaboração de pensamentos enobrecedores, estimulando-nos a correção mental de cuja fonte, o pensamento, procedem aos elos da escravidão ou às asas da liberdade que fixamos as nossas vidas. Antes de afastar-se, aplicou generoso demorado passe longitudinal no paciente, exortando: mude a ideia do mal em você, meu amigo, antes que a raiva o vença. E esqueça a vingança antes que a vingança o esqueça em situação dolorosa e lamentável. Isso nós temos que ouvir para nós mesmos. Fingir que não é para o personagem do livro, mas para nós, porque nós não podemos mais manter mágoas, ressentimentos nos nossos corações. Jesus nos ensinou que quando estivéssemos orando e mantivéssemos alguma coisa contra alguém, perdoássemos. Ore e perdoe para ter saúde e paz. Dona Rosa, Mariana e Amália, de pé ao nosso lado, orando muito comovidas, deixavam-se arrastar pelas ondas da espiritualidade momentânea no ambiente, banhadas por discreto pranto, qual ocorria com nós mesmos. Terminado o intercâmbio inesperado e benéfico, Petitinga, sem delongas, encerrou o trabalho de socorro e, após as despedidas, saímos na direção dos nossos lares. Presinto que, informou-me o amigo. O nosso Mateus experimentará em benefício dele mesmo inestimável lição que o convidará à demorada reflexão sobre o destino e a vida que lhe tem transcorrido sem maiores consequências. Todos esses que se dizem indiferentes com referência ao problema da fé acobardam-se
dolorosamente ante as realidades da desencarnação. Acomodados à responsabilidade como vivem, quando neles irrompem os clarões pronunciadores do novo dia, ou chegam as primeiras sombras da travessia pelo Vale da Morte, debatem-se aflitos, esbravejam, fazem promessas, negociam. E é lógico, né? Quando a gente está mal de saúde, está com algum problema, a gente sempre negocia com Deus, faz promessa. Nós somos exatamente isso. Como suporta Dona Rosa, indaguei, tão pesada carga em ombros frágeis quais os seus? Pelo que estou informado, explicou o prestimoso, pelos nossos benfeitores espirituais, ela foi-lhe mãe descuidada em vida próxima, no pretérito, acompanhando-a da espiritualidade, de queda em queda, acumpliciado com os pesados débitos da última existência, após a fuga para a Bélgica, que redundou em homicídio nefando, do qual deve ter sido vítima aquele que ora lhe ergueu a mão patricida, em cuja reencarnação escapou à justiça por ter evadido do país. Ela, apiedada, rogou a oportunidade de ser-lhe esposa, recebendo nos braços, como filhos, os inimigos de ambos, para então, pelo exemplo da paciência, da humildade, da submissão, ressarcir o crime da irresponsabilidade junto a ele e chamá-lo à observância dos deveres, de que se descura assintosamente. E a gente vê quantas famílias são assim, né? Quantas famílias existem pessoas realmente muito nobres e às vezes com problemas tão sérios com os filhos, com cônjuges. E aí não é para a gente trazer para a nossa realidade, é para a gente entender, né, que existem desafios dentro do lar, do passado ou desafios do presente. E nós precisamos, independentemente da causa, buscar a solução em Jesus. Como podemos observar o caráter exaltado de que Damóstenes, o mau humor contínuo de que se reveste, atesta o fogoso espírito encarcerado, sem possibilidade de revelar-se em toda a pujança do seu primitivismo. Ela, no entanto, avança vitoriosa, e creio mesmo que o seu sacrifício e a sua fidelidade aos postulados que abraça no Espiritismo terminarão por vencer galhardamente o opositor, conduzindo à retidão de princípios. Essa é a proposta. Família é para todo mundo crescer junto. Vale considerar que a sua folha de méritos é igualmente apreciável. O martírio maternal que tem experimentado na atual conjuntura consagra nesta vida, reabilitando-a na negligência de equivalente compromisso no pretérito. Carinhosamente amparada pelos seus afeiçoados no plano espiritual, ela adquire forças para compensar os desgastes na luta ferrenha no lar atormentado, invadido por infelizes visitadores espirituais que ali teimam por fazer morada, graças aos demais familiares residentes. De certo modo, isolada, tanto quanto as meninas Mariana e Amália, e os miasmas fluídicos do ninho doméstico criaram a sua própria psicosfera pessoal, que as isenta das agressões dos encarnados menos afortunados. Como você observa, Mariana tem se revelado dedicada cooperadora na nossa casa e logo mais estará devotada ao exercício da mediunidade socorrista, conforme esperamos, adquirindo valiosos recursos para a manutenção da saúde e da paz. Amália, cumpridora dos seus deveres de filha e irmã, é excelente servidora, ganhando fora do lar, em trabalho modesto e honrado, o pão, mediante cuja cooperação ajuda a manutenção das demais irmãs. A contabilidade divina dispõe também dos métodos de correção benéfica dos depósitos a favor dos titulados nos seus livros. Então a gente vê que apesar da casa, espiritualmente falando, ser uma bagunça, porque tinham várias pessoas ali que trabalhavam de maneira muito equivocada o pensamento, a mediunidade, né, a índole, basta você ser uma pessoa do bem que você acaba se blindando. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes você está no meio desse turbilhão, mas ela tem uma proteção psíquica que ela mesma construiu. Elas, as três, estão construindo, né? Reflexionando, verifiquei a legitimidade e o acerto dos conceitos emitidos, ao nos despedirmos. Os dias transcorriam absorvendo-nos nas atividades múltiplas a que nos filiáramos, quando Petitinga voltou a convidar-nos a retornar ao lar da família Soares, atendendo a aflita pela ação de Dona Rosa. Quando lá chegamos, a veneranda senhora recebeu-nos macerada de sofrimento. O esposo encontrava-se quase agonizante. O que será que aconteceu? O médico saíra havia pouco do lar, informando que o prognóstico era desalentador. Ficara hemiplégico, apresentando o doloroso aspecto do desastre orgânico. Todo um lado estava paralisado e os tertores agônicos de que dava mostras semidesfalecido confrangiam a alma.
O próprio médico se dizia sem esperanças. Muito mais entristecedor era o quadro aflitivo do lar. A sofrida matrona, com a imensa carga das noites indormidas e os esforços sobre-humanos para manter a família, definhava sob a aspereza das rudes provações. Petitinga ouviu-a demoradamente com paciência, enquanto na sala de refeição a esposa e a mãe narrava a quase tragédia que resultara não menos danoso problema que agora defrontávamos. Conquanto a sua humildade e carinho fora constrangida a admoestar a filha Marta, que continuava nas arriscadas aventuras do feiticismo. Lembra que a Marta tinha lá sua conexão com os espíritos das trevas, né? Ela trabalhava com eles, fazia magia, fazia para cemitério, fazia trabalhos, né? Esse foi o motivo da nossa introdução hoje, né? Buscar sempre a conexão com os bons espíritos, jamais com espíritos infelizes. Às vésperas, quando chegara a noite avançada, a genitora lhe reprochara o comportamento, advertindo-se quanto à cooperação que deveria oferecer para a paz do lar e a recuperação do pai enfermo, que vencia o primeiro mês da agressão com ótimos resultados, quase recuperado. Rogou-lhe ajuda espiritual através da prece e da mudança da atitude em relação à fé, a fim de que os mensageiros invisíveis pudessem renovar a atmosfera da vida familiar, modificando o carreiro das provações que todos experimentavam como consequência funesta dos erros passados. Suplicava-lhe não lhe adentrasse mais no emaranhado labirinto das trevas por onde seguia. Foram bastante. A filha possessa, desrespeitosa, agrediu-a moralmente com palavras fortes e azedas, transformando em altercação violenta o que não passava de sereno convite materno à reflexão, à dignidade, ao equilíbrio. Furiosa, tentou agredir fisicamente a mãe, que lhe estava em frente, não conseguindo o intento graças à interferência providencial de Amália e Mariana, que lhe correram em auxílio. As forças negativas que se fazia habitualmente instrumento irromperam intempestivas, e o senhor Mateus, acordado subitamente, ouvindo o clamor e a balbúrdia, levantou-se do leito precipitadamente, marchando revoltado, colérico, armado com uma acha ameaçadora. A acha é um pedaço de pau, eu acho. A poucos passos cambaleou e tombou ao solo. Fora indescritível a cena. A ferida cirúrgica, ainda não cicatrizada de todo, voltou a sangrar e tomar as providências de imediato e retornou ao pronto-socorro. Lá foram aplicados recursos compatíveis ao caso e, no momento, se encontrava na tenda de oxigênio, lutando pela sobrevivência do corpo com o diagnóstico de embolia cerebral. Foi feio o negócio, hein? Imagina que confusão. Receava a nobre senhora não suportar as últimas dores. Encontrava-se enferma e, embora não desfalecesse na fé, em circunstância alguma, acusava-se cansada, receosa, desalentada. Vencida por choro convulsivo, apoiou-se no intimorato espírita e, sob a sua aura fortificante, dele recebeu a energia revigorante de que necessitava. Paulatinamente, foi-se acalmando, recompondo-se. Além do esposo nesse estado de desespero, Marta recolhera-se ao quarto, possessa pelo ódio surdo, recusando-se a sair. Mesmo sabendo do que acontecera ao pai, reagia contra ele, continuando na tônica da revolta. Depois de alguns instantes de reflexão, Petitinga convidou-nos a acompanhá-lo à peça em que Marta se demorava, e com a autoridade moral que o aureolava, saudou-a, conquanto não fosse correspondido o seu verbo correto, advertiu-a. Marta, minha filha, o dever da solidariedade induz-me a procurá-la em nome da sua aflita mãe e do seu pai agonizante. Não nos animam quaisquer propósitos de invectivá-la, tecendo considerações injuriosas ou censuráveis aos últimos acontecimentos que abalaram a este lar. Nutrimos o são desejo de lutar, para que não se acumulem danos sobre novos danos numa avalanche de gravames mais desesperadores, cada vez piores. Você sabe por experiência pessoal que a morte é entrada na vida, reexame de atos reencontros com a consciência, mesmo quando esta jaz é entorpecida pela ignorância ou anestesiada pelo crime. Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual e, consequentemente, pai, mãe, familiares e amigos são peças importantes, indispensáveis para a nossa evolução. Como nos comportamos em relação a eles, oneramos-nos ou não de responsabilidades negativas novas, que atiramos na direção do futuro. Por isso e por muitas outras razões, você não se pode manter na posição em que se refugia agora, na qual se vem sustentando até aqui. A filha mais velha do Soares
Continuava silenciosa, emitindo raios de surda cólera, resfriada a custo. Perfeitamente senhor da situação, Petitinga propôs. Se você nos permite, filha, aplicar-lhe-emos passos magnéticos para ajudá-la na difícil decisão e sustentá-la nas provas que lhe advirão como resultado da sua teimosia. Oraremos juntos, encontraremos Jesus, que nos oferecerá abraço amigo para prosseguir e venceremos o caminho da reforma íntima sob o divino amparo. Vencendo o mórbido silêncio, Marta rugiu. Agradeço o seu interesse. Encontro-me muito bem e estaria melhor se não fosse perturbado o meu sossego com a sua presença. Demonstrando a perícia em lidar com obsessos e obsessores, o então presidente da União Espírita Baiana, muito calmo, respondeu: deixá-la irmos no sossego a que você se refere, caso as suas atitudes não fossem fatores de perturbação e desordem neste lar. Aqui estamos em nome da sua mãe, da sua genitora, que arca com o ônus de pesados sofrimentos, exercendo a função de mãe e pai, para que o lar não padeça miséria econômica nem moral. Onde o seu dever de filha, de irmã, que tudo recebeu e nada retribuiu? Já que você não ajuda, não tem qualquer direito de criar dificuldades. Pegou pesado, hein? Você é adulta e tem responsabilidades perante a vida. Não deslustre mais a sua consciência, teimando em perseverar no erro espontâneo. Aceito. Ajude-nos, filha, a ajudá-la. Não necessito do senhor. E tenho os meus guias. E começou, né? Os guias, sei. Poderosos, eles são as forças atuantes da natureza. Indestrutíveis, governam o mundo. Rigorosos, sabem fazer e desfazer. E por que não lhes roga auxílio para ser útil e nobre, socorrer e amparar quem lhe ofereceu a roupa carnal? Por que não asseguraram ontem, impedindo o desfecho deplorável que a sua atitude violenta gerou? Porque eles são violentos, vingadores, e conseguem imediatamente o que a tolerância e o amor não lobrigam. Estivesse a mim entregue a solução dos problemas daqui e já teria resolvido desde há muito. Crê o Senhor que eu não me sinto magoada, verificando que as forças do que sou possuidora na minha casa não merecem consideração? Tenho clientes que lograram resultados muito bons com os meus recursos. E os meus guias me prometem: ou o meu povo se lhes submete, ou eles os acabam. E esse foi o ponto que estávamos ali na introdução, né? Conexão espiritual só com os bons espíritos. Tais espíritos, minha filha, não são guias, são cegos arrastando cegos ao abismo e todos se precipitarão. Abastados, abastardados pela ignorância, demoram-se na animalidade, exigindo retribuições materiais por se comprazerem nos fluidos densos e grosseiros de que se não podem libertar. Odiando-se a si mesmos, estabelecem o clima do ódio e, revoltados nos recônditos do ser, espalham rebeldia, ameaçadores, para governarem sob as nuvens sombrias do medo. Fracos procuram dividir para imperar, dizendo-se temíveis, vivem temerosos, fugindo à consciência e descendo cada vez a vexames maiores nos quais se enredam. Infelizes. Não, filha, não são poderosos, nem indestrutíveis, nem rigorosos. São primitivos, que a vampirizam e se nutrem no plasma mental dos que, como você, caem presas fáceis dos seus ardis e mancomunações. Pois saiba que eles podem fazer o que os senhores jamais conseguiriam. Libertam as vítimas da obsessão pela força. Como é que pode isso, né? Arrancando seus perseguidores com os poderes que possuem. E os senhores, que fazem? A violência não liberta e a força não convence. A vitória do poder da força é ilusória, porque ela mesma gera a força da reação que a destrói. O que você disse libertação em caso de obsessão, invariavelmente são ardis de que se utilizam os benfeitores, né? Podia estar bem entre aspas, ele colocou em itálico, né? Mas esses benfeitores podia estar em aspas, a gente entender bem que ele não está falando de benfeitor nenhum, com os agressores, vivendo os mesmos tons vibratórios, combinam uma libertação falsa, dando a sensação de liberdade àqueles que lhes estão nas tenazes, para voltarem depois mais violentos, perturbados e perturbadores. Não adianta, se você tenta retirar na força, eles vão voltar e vão voltar piores. Outras vezes investem com recursos próprios de que se utilizam e odientos apavoram os outros perseguidores, transferindo o pagamento de enredado na obsessão para clima mais danoso e mais difícil, portanto. Não se iluda.
A sombra sobre a sombra não produz claridade. Isso é muito verdade, né? Escuridão em cima de escuridão continua escuridão. Uma gota de luz vence a treva, todavia a abundância da segunda nada consegue em relação à primeira. A impiedade nada produz. A única força eficiente é a que se deriva das reservas morais, a do espírito superior, a que produz a emissão vibratória de alta frequência, que atua como força realmente poderosa capaz de influir decisivamente na esfera das causas e, pois, consequentemente, o campo dos efeitos. Recorde-se de Jesus ante o endemoniado, gadareno, o moço que sofria de ataques, as febres da sogra de Pedro, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum. Seria necessário ir adiante? Lembre-se da sua força diante dos maus, dos falsos poderosos da terra. Não ouvide a dinâmica do amor. O amor é o pão da vida. E como escasseia a esperança da humanidade, cambaleia nas sombras da violência temporária, pois que o reino do amor logo advirá. Unamo-nos desde já, minha filha, no mesmo ideal de serviço e liberte suas forças psíquicas das constrições que a infelicitam, oferecendo-as a Jesus, enquanto urge o tempo, iniciando vida nova a seu próprio benefício. Não ouvide neste momento que o seu genitor agonizante entre a vida e a morte, ou como também poderíamos dizer, entre a morte e a vida nova, em partindo, poderá deixar em você pesados crepes de remorso, de arrependimento tardio, improdutivo, inquietador. Agora é o momento, é tempo de reabilitar-se. Saia da noite e rume na busca do dia. Ore e inunde-se de reconforto. Não transfira o seu instante de felicidade. Iremos convidar sua mãe a acompanhar-nos na oração e dê começo já agora à sua ressurreição, a um renascimento espiritual. Que bonito esse parágrafo. O poder dos argumentos e a força moral do velho doutrinador acalmaram a atormentada e, a um sinal, dispusemos-nos a buscar Dona Rosa, que esperava do lado de fora ser introduzida no recinto em que estávamos. Solicitada a oração, procurei erguer-me ao Senhor e suplicar-lhe o concurso. Enquanto isso, o apóstolo da caridade espiritual ministrava recursos fluídicos e magnéticos na sensitiva comprometida. Depois da cuidadosa operação espiritual, levantou-se e, visivelmente emocionado, agradeceu, comprometendo-se a visitar o genitor e meditar nas novas diretrizes que se lhe deparavam daquelas dolorosas circunstâncias. O poder da oração. Quando os homens compreenderem e se utilizarem realmente dos recursos da prece, em muito se modificarão os cenários da vida moral na Terra. Orar e vigiar. Cumprindo os deveres do lar, no lar dos Soares, demandamos o hospital do pronto-socorro para uma visita ao Sr. Mateus, considerando ser aquele o dia permitido. Conquanto se encontrasse em repouso absoluto, em câmara separada, Petitinga conseguiu ao médico de plantão, com quem mantinha relações de amizade, permissão para orar em silêncio junto ao leito do paciente, no que foi atendido. Conforme descreveram o médico amigo da família, o estado do pai de Mariana era deplorável, a respiração entrecortada por resgares dolorosos. As marcas da paralisia de todo um lado do corpo denotavam a gravidade do problema. Embora compungido, Petitinga tranquilo, recolheu-se em oração, no que acompanhamos silenciosamente. Transcorrido alguns minutos, retiramos-nos fiéis ao compromisso de evitar perturbar o enfermo. Já na rua, o admirável sensitivo esclareceu-nos que notara a presença de Saturnino e do irmão Glaucus, que ali estavam amparando o paciente e o assistindo, tendo registrado a intuição de que ele se recuperaria paulatinamente através do tempo. Aquele era um sublime recurso de que se utilizava a lei para ajudar o ancião temperamental na construção da própria felicidade eterna. Não havia como duvidar da divina providência. E semana que vem vamos falar sobre o Cristo Consolador. Hoje até citamos um pouquinho esse capítulo, o Cristo Consolador do Evangelho, e com certeza semana que vem promete. Belíssimo capítulo, espero que vocês tenham gostado, né? E que possamos, de alguma maneira, guardar no nosso íntimo que a verdadeira conexão é a conexão com a espiritualidade superior. Temos que buscar através da oração e principalmente através da mudança das nossas atitudes, das nossas ações, esse vínculo mais íntimo, mais próximo com Jesus.
Vamos fazer a nossa prece, lembrando do nosso copinho de água, tão importante para que os bons espíritos possam transformar esse líquido em remédios salutares, não apenas para os nossos corpos, claro que precisamos da saúde física, mas principalmente para o nosso equilíbrio mental, para a nossa fortaleza moral, que às vezes não está 100% segura e que, de alguma forma, os bons espíritos têm os remédios necessários para nos socorrer, para nos fortalecer. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar, como de costume, os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E recordar que ninguém irá ao Pai se não for por Ele. E Ele aqui na Terra deixou muito clara as diretrizes para esse objetivo, para alcançarmos esse objetivo tão nobre, que é alcançarmos a divindade, estarmos em sintonia perfeita com Deus. Amar sobre todas as coisas esse nosso Pai Celestial e também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não vamos conseguir escapar do nosso destino, que é a felicidade, se não amarmos. Nós precisamos amar profundamente. Nós precisamos servir através da caridade, que é a materialização desse amor ao próximo. Então, queridos amigos, vamos olhar para as nossas vidas. Às vezes, o próximo está diante das nossas existências e não percebemos. Às vezes é um familiar que infelizmente esquecemos, que deixamos de falar por questões tão simples, tão banais. Às vezes um vizinho que está tão perdido e que um olhar carinhoso, um sorriso, uma palavra amiga pode fazer a diferença. Por que deixar para amanhã? Por que não hoje mesmo tentar reconduzir, reescrever histórias que ficaram mal escritas no passado, mas que cabe a gente a autoria do próprio livro das nossas vidas. Mestre amado, nos dê forças, Senhor, para que possamos compreender as nossas responsabilidades, entender que todos estamos nesse planeta com débitos, com dívidas, com passados cheios de culpa. E não podemos, em hipótese alguma, entrar na seara do ódio, do ressentimento. Quem somos nós para amaldiçoarmos uns aos outros, espíritos com tantos débitos? Assim, Senhor, pedimos do fundo dos nossos corações a força necessária para perdoar, em primeiro lugar, e amar, em segundo. Assim seja, Senhor. Obrigado a todos, meus queridos amigos. Lembrando que, apesar do amor ser o mais importante, às vezes o perdão precisa vir em primeiro lugar, para depois, sim, alcançarmos a plenitude do amor. Então vamos nos esforçar. Todos nós temos pessoas que estamos mal resolvidos, né, e que precisamos urgentemente essa reaproximação. Fica um recado para todos nós e agradecendo demais a presença de todos vocês aqui no nosso espaço virtual e agradecendo em primeiro lugar
a Deus Pai que está nos céus e que permite que tudo isso aconteça. Fiquemos bem, fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, com esse Pai Celestial. Ótima noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal.